Uma pessoa frienta, o que ela deve fazer? Geralmente, uma pessoa frienta, ela consegue sentir frio onde não existe tanto frio. Ela consegue sentir resfriado quando não há necessidade de ficar doente. Ah, mas será que eu fico doente porque eu quero ficar doente? Necessariamente, você pode ter uma imunidade, uma resistência ao frio menor que as outras pessoas. Então, se você não se zelar, provavelmente você vai ficar doente. Você poderá pegar um resfriado, poderá pegar uma gripe. Nesse caso, esse tipo de pessoas, essas pessoas, elas precisam tomar um cuidado diferenciado no seu vestuário. Ela seria interessante ela usar luvas, usar meias quando for dormir. E também pode até pensar em querer dormir com duas camisas ou com uma camisa de manga comprida, porque você tem que se tratar dessa forma para que não fique muito exposto à sua situação. E quando você procurar ir para a rua, tem que tomar também outros tipos de tratamentos, porque às vezes você pode criar um impacto na pessoa alheia de que, nossa, aquela pessoa está vestindo de forma muito esquisita. Então, quando você for pra rua e quiser, tipo, mascarar o seu ser friento, você pode tentar, tipo, usar, fica escondido no seu tênis, no seu sapato, duas meias, três meias que você estiver usando, e a roupa pode ser você utilizar uma roupa mais escura, porque as roupas escuras elas também criam um charme diferenciado. E o charme se destaca na questão de se a pessoa ser frienta ou não. Principalmente se ela for frienta. Também você não pode ser exagerado, né? Você tá tipo, tudo bem, baixou um pouco a temperatura. Aí faz sentido você usar um gorrinho, né? A não ser que a região mesmo ela tenha uma temperatura inferior a 15 graus, tenha uma temperatura inferior a 8 graus, principalmente essa de inferior a 8 graus. No mais, dá para resistir tranquilamente a, a sua essa região da sua cabeça. Também tem aquelas pessoas que minha orelha está gelada. Não, mas se você conseguir contornar as extremidades, uma luvinha, como eu falei, a questão da meia, não há necessidade de colocar protetores auriculares específicos como forma de vestuário. Não aquele protetor auricular de pessoas que trabalham para proteger-se de ruídos, para proteger de zoados que podem danificar o seu conduto auditivo, que possibilitaria criar um zumbido no ouvido, dentre outras alterações auditivas. Então, quando chegar a época de que a temperatura vai baixar, você vai na loja, você vai no shopping, você vai na loja de roupas, vai pesquisando nas ruas, até encontrar roupas que você tem que adquirir antes que chegue o momento crítico. E você tem que se policiar para fazer essa reserva de roupas, para não chegar na hora H, ter que sair e chegar doente na loja, vamos dizer assim. Então, uma pessoa frienta, ela tem que tomar essas precauções, elas são necessárias para ela poder zelar para com a sua saúde. E existe também as pessoas calorentas. As pessoas calorentas são aquelas que pouca roupa já basta para elas, né? E elas no ambiente assim de um salão, tudo, elas sempre querem colocar o ar-condicionado lá no geladão. Então a pessoa calorenta, ela coloca o ar-condicionado bem gelado. A pessoa calorenta dificilmente vai conseguir andar de carro sem ligar o ar-condicionado. Ela precisa do ar-condicionado, porque caso contrário, talvez nem consiga dirigir o carro. Geralmente a pessoa calorenta ela não pode conviver com a pessoa frienta. E se isso acontecer, alguém vai ter que sacrificar. Ou a pessoa calorenta vai ficar sem o ar-condicionado, ou então com a temperatura um pouco mais elevada,
ou a pessoa frienta, ela vai ter que tomar cuidados acima da média do fato dela ser frienta. Então, essa pessoa frienta, ela no ambiente de trabalho, no ambiente estudantil, ela vai ter que tomar aqueles cuidados que eu falei anteriormente, de você conseguir colocar 3 meias, se você vestir uma bermuda por cima, aliás, vestir uma calça por cima de uma bermuda, 2 camisas ou 3 camisas, ou então uma camisa mais aconchegante, com uma lã mais densa. E isso torna a característica da convivência da pessoa frienta e da pessoa calorenta mais amigável possível. Porque quando um sacrifica em relação ao outro e isso não consegue trazer um conforto para a pessoa que está se sacrificando, vocês vão entrar em conflito, vocês entrarão em atrito e esse desgaste pode ser contornado. Mas como vocês não conseguirem entrar em um acordo, isso vai provocar uma situação de discórdia e dentro do próprio ambiente você pode sofrer retaliações, você pode ser, de certa forma, ficar numa situação desconfortável. Você pode até perder a amizade daquela pessoa, você pode até perder o coleguismo daquela pessoa. E aquela pessoa vai ficar assim, antipática para com você. Então as soluções existem e alguém vai ter que ceder um pouco, mas não ceder muito, né? Porque você não pode vir sacrifício de uma pessoa, mas vocês podem combinar, um dia você faz isso, um dia eu faço aquilo. E dessa forma todos entrarão num comum acordo, num acordo que todos ganham com isso. E as pessoas intermediárias. As pessoas intermediárias, elas, de qualquer forma, elas conseguem entrar nesse equilíbrio, não vai perder tanto no sacrifício de um ou no sacrifício da outra. Elas são facilmente adaptativas. Agora, todo mundo tem que ter consciência de que o corpo humano ele não é blindado a doenças. Então, tanto a pessoa frienta como a pessoa calorenta, como a pessoa intermediária, elas podem adquirir doenças em que a situação do ar-condicionado presente pode, danificar a pessoa de uma vez. Se ela tiver com a pneumonia, ou fique em casa, ou se for para o trabalho, então vai ter que, a pessoa frienta e a calorenta vai ter que se auto-sacrificar para que aquela pessoa não piore em sua doença. Ainda não tenho uma explicação exata, mas momentos em que o ar-condicionado esteja bem congelante, ela pode ter uma piora no seu quadro de pneumonia, ou então se ela tiver tuberculose, pode piorar o seu quadro de tuberculose, ou então aquela bronquiolite, onde as secreções já chegam no nível amarelo, esverdeado. Tal pessoa também ela tem que tomar cuidado, porque às vezes é melhor você pegar uma declaração médica e ficar em casa até, vamos supor, os antibióticos como a eritromicina, amoxicilina, cefalexina tenham tornado o impacto da bronquiolite menos agressivo possível. Porque chega ao ponto em que as secreções verdes, amarelas ficam sanguinolentas. E nesse quadro, repouso absoluto, tomando muita água. Porque você chegar no ambiente fechado e está tossindo, você pode contaminar tanto a pessoa calorenta como a pessoa frienta. Isso não é algo muito interessante. E você tem que ter consciência de que tem que procurar melhorar o máximo possível para que você não contamine os seus colegas, você não contamine os seus amigos. E da mesma forma, quando você está doente, você tem que procurar reter a temperatura do seu corpo, você tem que procurar também se cobrir, você tem que procurar também proteger suas extremidades, porque perder calor quando você está doente, você torna o seu corpo ainda mais suscetível ao crescimento, à multiplicação daqueles germes que estão contidos no seu corpo. Porque existem temperaturas em que aqueles germes conseguem sobreviver e, aliás, ficam bem alojados, se sentem bem acomodados em se multiplicar, em se reproduzir, em procurar espalhar, atingir mais regiões do seu corpo, para que, quando eles conseguem ficar bem instalados, ficam mais resistentes ainda a tratamentos específicos e fica mais difícil você
conseguir livrar-se dessa situação. E então todo cuidado é pouco. Você tem que zelar pela sua saúde, zelar pelo seu ambiente, pela forma de como se cuidar. Então é isso. O quadro da situação da pessoa que está doente, o zelo que tem que tomar é esse: procurar um atestado médico, se afastar, procurar um tratamento médico e procurar se agasalhar bem, procurar se alimentar bem, porque o corpo precisa de alimentos. Eu estou doente, eu não consigo comer. Não, você tem que ter uma forma de comer. Você tem que procurar comer. Você não pode resistir a não comer. Você tem que procurar enfrentar essa falta de apetite. Você precisa comer. Se você não consegue comer comidas sólidas devido a uma falta de força provocada pela doença, você pode tentar alimentos pastosos, então muitos líquidos. Aliás, muitos líquidos é altamente muito importante. E isso é fundamental para que você consiga recobrar a sua saúde. Principalmente frutas cítricas como acerola, como laranja, às vezes lima também é muito bom. E isso é fundamental devido ao ácido cítrico, devido à vitamina C. Então você tem que procurar se alimentar de tudo. É bom também sempre tomar sopa quente, pegar aquele feijão e aquele caldo de feijão, uma delícia, e tomar assim aliás, antes de dormir, então depois do banho. Isso é muito importante, esse tipo de alimentação, porque vai trazer para ti um retorno nutritivo altamente energético, um retorno nutritivo que vai suprir as suas necessidades, um retorno nutritivo em que vai resgatar aquela energia perdida. Outra coisa que é fundamental, já falei aqui, da pessoa frienta, da pessoa calorenta, da pessoa intermediária e da pessoa que está doente. Agora temos vamos dizer aqui, aquelas pessoas psicologicamente, vamos dizer, frescas, né? Eu não estou acostumado a andar sem ar-condicionado, eu só ando se for com ar-condicionado. Aí você tem que ter um diálogo, você pode até usar a chantagem. Não, meu filho, você não vai andar comigo se você tiver esse comportamento. Mas só antes fosse não. Se você procurar andar com ar-condicionado, eu vou gastar mais gasolina, vou gastar mais combustível, estou precisando economizar. Principalmente agora na época de crise, né? Onde milhões de brasileiros estão desempregados, onde as atuais medidas do governo não estão conseguindo resolver o problema do desemprego, e fica difícil você tentar lidar com essa situação e passar para o seu filho ou para o seu amigo que é necessário economizar em ar-condicionado. E a pessoa fala: eu não consigo andar sem ar-condicionado. Meu filho, ou você anda comigo sem ar-condicionado, ou vai a pé para a casa do seu amigo, para a casa da sua namorada, para a casa de outras pessoas que interessam ao seu convívio social. E dessa forma tem que existir esse diálogo. Da mesma forma, se você estiver numa festa, a festa tiver você pode conversar com o gerente da festa, com o dono da festa, para poder melhorar a ambientalização. Ou então, se estiver dançando no quarto fechado, várias pessoas, nas luzes da festa, e isso aí tiver se você estiver dançando, procure dançar ao lado de uma pessoa, porque a dança ao lado de uma pessoa você vai promover o calor daquela pessoa vai poder confortar o seu corpo. E também a energia que você utiliza dançando faz com que você também adquira uma produção energética diferenciada. Acontece que muitas pessoas ficam restritas à festa em ambiente fechado, mas esquecem de alterar essas festas. Começa no ambiente fechado, depois pode começar em volta de uma piscina, no ambiente mais aberto. Aí você pode alternar entre ambiente fechado e ambiente aberto. Aí depois, entre ambiente fechado e ambiente aberto, pode também fazer uma festa dentro de uma piscina. E isso, alternar os ambientes de festa, é bom até para o próprio corpo, porque você não fica refém de um ambiente só, você alterna os ambientes e procura se inserir no ambiente mais confortável para você, ou mais confortável psicologicamente, ou mais confortável dentro do biotipo do seu corpo. E isso é o que faz necessário para que você tome
atitudes que possam trazer um benefício ao seu corpo. Além disso, você pode ser uma pessoa adaptativa e se adaptar muito bem aos seus ambientes, um ambiente fechado, um ambiente aberto, um ambiente aquático. Fala na questão do tema de festa. E isso é importante porque se você consegue fazer isso, você torna-se uma pessoa mais dinâmica nas festas. E tornar-se uma pessoa mais dinâmica nas festas, você consegue se tornar uma pessoa mais aceitável nas festas. E quando surgir uma outra festa, a pessoa que fez a festa vai lembrar, ó, fulano de tal, ai, é muito legal, aquela pessoa, ela é bem versátil, tudo, gostei muito dela, não sei o que. Então são pequenas coisas que, querendo ou não deixa passar na observação, no caráter perceptível de outras pessoas. E isso também é levado em conta. É claro que também é levado em conta questões mais peculiares, como você ser uma pessoa bem comunicativa, como você é uma pessoa que dança muito bem, como você é uma pessoa que namora muito bem, como você é uma pessoa muito, muito influenciadora. Mas como eu falei, cada pessoa tem uma característica que atrai ou não a outra. E como você tem que também ter um zelo sobre aquilo que é importante para o seu corpo, para o seu clima, você estar atento a esses detalhes faz com que você perceba como funciona o ambiente. Se o ambiente que você chegou numa festa não está te trazendo uma boa sensação salutar, então você tem que fazer o que? Ou você sai da festa, ou você morre na festa. É melhor sair e procurar outra festa. Ou então fique em casa e outro dia, outro momento vai ter outras festas que serão interessantes para você. Ou então você se prepare para lidar com aquela festa. Você tem que se preparar antes para chegar lá, não ficar tipo um peixe fora d'água, sendo refém de uma situação em que você pode se tornar tipo uma preocupação para os organizadores daquela festa. Tudo bem que as festas têm que se prepararem para a organização, para tipo situações imprevistas, né? Mas se você puder, você mesmo cuidar dessa situação, é importante que você se zele para que não ocorra esse tipo de transtorno. E isso é fundamental na sua consciência. Você tem que ter ideia desse momento, você tem que ter ideia de que como isso pode ser algo preocupante não só para aqueles que compõem o evento, mas também para a sua família. Você não pode tornar-se mais um elemento de preocupação para a sua família quando você toma medidas irresponsáveis para com você mesmo. Então, é importante que esse caráter autoeducativo, você conhecer a si mesmo, é fundamental para que isso não cause um tipo de retorno futuro. Porque se você causar um tipo de retorno futuro, é como se você estivesse repetindo os mesmos erros. E não faz sentido você repetir os mesmos erros. Porque quando você repete os mesmos erros, você não consegue trazer para si aquela autoconstrução que toda sociedade procura fazer. Você não procura criar um mecanismo em que você possa se desenvolver e crescer diante de cada dificuldade que surge para você, para a sua vida. Então, por isso, diante de tudo isso, é fundamental você ser dinâmico, é fundamental você ter que trazer essa dinamicidade para o seu out-self, o seu out-self now, conhecer a si mesmo. E como foi falado anteriormente, né? A sua saúde é a bússola que vai orientar para as suas conduções. Então, a condução também dentro do transporte, a condução dentro das escolas, a condução dentro do ambiente de trabalho, a condução no seu dia a dia. Alimentação também. Se você está saindo com uma pessoa legal e aquela pessoa legal, eu quero tomar sorvete, eu quero tomar aquela coisa quente. É importante você tentar, tipo assim, ela quer tomar aquilo, mas se ela está tomando um sorvete, uma coisa assim que não vai ser agressiva para ela, não faz sentido se você tiver com a amidalite, ou com a faringite, ou com a laringite, ou com a esofagite,
adquirir o mesmo tipo de alimento para poder agradar ela. Não, você tem que tomar algo que fique em conformidade com a sua atual situação biológica, ou então esteja dentro das características que não promovam o aumento da atual sua situação patológica. Você tem que saber se tratar, se diferenciar para que essa situação não provoque um desconforto em você e também um desconforto na companhia que está ao seu lado. Então, falando portanto, concluo o seguinte: você que tem esse tipo de brevidade da sua epiderme, brevidade no seu sistema nervoso, essa brevidade no seu sistema epitelial, que o caracteriza como friento, calorento, ou equilibrado, temperado, ou então psicologicamente instável dentro do seu quadro térmico. Você tome todo esse tipo de cuidado que já foi falado anteriormente. Você tome todas essas precauções, você tome todas essas cautelas. E dessa forma, você consegue atingir tudo aquilo que você vai ter como objetivo, tudo aquilo que você tem como alvo. Então, era isso que eu tinha a dizer sobre as características térmicas de uma pessoa, da característica térmica do indivíduo, e os cuidados que ela tem os cuidados que elas devem ter para consigo. É importante ter falado sobre esse tema porque vivemos numa situação climática muito instável. E da mesma forma que a situação climática é muito instável, o nosso corpo procura tentar se adaptar e às vezes a adaptação gera instabilidades em que nem tudo vai ocorrer de uma forma programática, nem tudo vai ocorrer de uma forma que pensamos que vai ocorrer. Então, todo tipo de situação existe um tipo de adequação, e essas adequações elas precisam estar conscientes, cientes e próximos de ser apalpadas por você. Então era isso que eu tinha a dizer e muito obrigado.